Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso podcast e hoje vamos falar sobre reflexões do narcisismo e baseado nas teorias da psicanálise e nos textos de Sigmund Freud. O mito de Narciso traz alguns elementos importantes, onde essa relação com a própria imagem e seu encantamento. É perceptível que o narcisístico ele tem essa relação com a imagem, é um processo de identificação, revelando um desenvolvimento de constituição do eu em relação ao outro. Para a teoria psicanalítica, há no narcisístico um certo entorpecimento de extrema atração de si mesmo, que busca no outro como se fosse ele próprio. Inclusive tem uns textos de Sigmund Freud em 1914, em que ele lançou sobre a introdução do conceito de narcisismo, em que ele aborda como o narcisismo primário e a construção do eu, no caso lá na construção da personalidade da criança, que vai se construindo ao longo da sua fase de desenvolvimento psíquico, é mostrado que essa temática é um processo de desenvolvimento pessoal, tendo uma fase que marca a passagem do autoerotismo, ou seja, do prazer que é fixado no próprio corpo, a uma preferência de outro ser como um objeto de amor. E para uma melhor compreensão, essa passagem ela se inicia lá na infância, fase que foi nomeada por Freud de narcisismo primário. E a criança, quando ainda recém-nascida, ela começa a receber muitas informações a respeito de si mesmo. E com referências na visão das pessoas que o cercam, ela se vê plenamente satisfeita em si mesma. Tudo pertence e faz parte de sua própria satisfação e seus desejos infantis. E de acordo com o seu desenvolvimento físico e pulsional, chega um momento em que ela começa a ter outras necessidades além das que já foram exploradas pelas necessidades básicas, aqui conhecidas como comer, beber, dormir e entre outras. E suas necessidades são atingidas e ela passa a ter necessidades por outros desejos que nem sempre serão atingidas. Até que chega um momento em que essa libido ela se canaliza para o mundo externo, ou seja, ela vai projetando para o outro, desenvolvendo o autoerotismo de forma psíquica. E isso vai acontecendo com mais frequência na adolescência, que é a fase que vai denominando aí, dita por Freud, como a libido objetal. Ela vai criando uma maneira de formar laços afetivos com os outros e também laços eróticos. Ela vai pôr em prática esses desejos, né? E para Freud, ele tem uma passagem que ele fala o seguinte, nos textos também de 1914. Tudo que uma pessoa possui ou realiza, carregado de um sentimento de potência em que a sua experiência de vida foi confirmada, ajuda a aumentar a sua autoestima, né? Essa visão ela nos mostra claramente que o narcisismo, se formos pensar no contexto da sociedade atual, ela deixa de ser vista não somente na percepção de uma afirmação da autoestima. Se pensarmos no meio em que vivemos, trazendo essa questão da exposição exagerada do sujeito que se revela numa sociedade, né, cada vez menos pessoas interessadas nas relações de fato reais e mais focadas no mundo virtual. É muito característico, né? Um exemplo, pensando sobre os estímulos à exaltação do eu, como forma de engrandecer a satisfação do narcisismo, né? E na forma como o sujeito se comporta nas redes sociais. É o exemplo mais claro que se possa pensar, que se manifesta a cada selfie ou vídeo, gerando uma imagem exagerada a respeito de si mesmo, com o intuito de ser olhado, observado, elogiado e, enfim, curtido por pessoas que, na maioria das vezes, são desconhecidas,
pessoas que só fazem parte do mundo virtual, a maioria das vezes, né? E se fôssemos observar como vimos ou como vivem as pessoas por trás de suas próprias selfies, notaremos aqui, entre aspas, a palavra normalidade por um outro ângulo de vida, que muitas vezes não condiz com as selfies postadas. E aí é onde a gente vai observar uma característica bem própria das condições, como se mostra esse comportamento diante das redes sociais, né? Por trás disso tudo se encontra pessoas solitárias, ansiosas e sem um propósito a seguir. A ideia de que sua própria imagem não seja exatamente como a pessoa real, fora das redes sociais. Suas ânsias, dores emocionais, sentimento de impotência, vazio existencial, que não são expostas nas redes sociais, pois não geram curtidas e nem engajamento. Para interagir socialmente, a vida real parece sem importância. As imagens de um mundo lindo e fantástico valem cada selfie de um universo imaginário. Se encontramos no narcisismo secundário, aqui na fase mais adulta, vamos dizer assim, da personalidade, a nossa estrutura psíquica para o resto da vida, então, sobre o futuro e as consequências da nova geração. É possível pensar dessa forma sobre esse assunto? Como é que o narcisismo terá que descobrir uma nova forma de viver a vida e ver o mundo? Talvez valorizando a autoestima, aquela que é reforçada pelas qualidades, pelos valores pessoais e o reconhecimento de suas próprias limitações. Por que não? O narcisismo, ele não só é visto de forma patológica, ele também é um protetor positivo do psiquismo. Vamos dizer assim, que ele é um mecanismo que promove uma constituição de uma imagem de si, unificada, né, cumprida, inteira. A ideia de que o sujeito constitua uma imagem íntegra de si mesmo parece muito difícil, mas trazendo uma reflexão que ultrapassa o conceito do autoerotismo para fornecer uma ideia positiva e diferenciada do sujeito, claro, dentro de uma nova perspectiva, essa questão tem uma compreensão importante no papel da sociedade atual, que é o narcisismo saudável, ou conhecido como a autoestima, voltada de forma mais equilibrada, onde o sujeito reconhece suas limitações e preservando, claro, o amor próprio, mas também sente a necessidade de aprovação e reconhecimento dos outros, porque assim temos referência do simbólico. Se somos adaptados para o aprendizado e evolução, talvez a busca pela evolução da consciência possibilite um sujeito que saiba transformar o narcisismo sem exageros em autoestima. Um equilíbrio desejado entre o consciente e o inconsciente. Esse é o nosso podcast de hoje e espero que tenha gostado e até a próxima.